Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família Semeador. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz e o amor do Mestre Jesus envolva todos nós. Vamos fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, e te rogando, Mestre, que nos ilumine, nos ampare, que os teus benfeitores aqui permaneçam, nos auxiliando, nos intuindo de bons pensamentos e bons sentimentos, e que as nossas mentes e os nossos corações estejam receptivos para uma boa compreensão, um bom aproveitamento do estudo de hoje. Que os teus benfeitores iluminem a coordenadora do estudo, que ela possa nos auxiliar na compreensão com palavras claras, palavras dóceis e fáceis ao nosso entendimento. Fique conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Então, prosseguindo o estudo do Evangelho, no capítulo 6, Cristo Consolador, nós vamos ver hoje o item 7, que é uma mensagem do Espírito da Verdade. Quem vai nos auxiliar é a Adriana. Adriana, seja bem-vinda, que Jesus te ilumine. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos então dar prosseguimento ao estudo do Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. E o nosso item foi o item 7, que é o item do Espírito da Verdade, que foi recebido em Bordeaux em 1861. E diz o seguinte, é um item pequeno, mas é de muita importância. Então ele diz assim: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Muito bem. Então, esse texto é de suma importância, porque nós estamos falando de Jesus, do grande médico das almas. E é importante que quando nós estamos doentes, ou quando nós estamos passando por alguma dificuldade, ou quer nós, ou mesmo um familiar, nós estamos vivendo aí nesse momento tão complicado, de pandemia, estamos vivendo aí, vendo várias pessoas passando por dores, por dificuldades. Então, o nosso primeiro movimento é de rezar e de pedir a Deus para nos tratar. E quando a gente pede para tratar, mas o nosso corpo físico. Mas neste caso que nós estamos vendo, ele está direcionando para a cura, quando ele fala: vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Então Jesus está falando, na verdade, para a cura do espírito. Porque, na verdade, de fato, quem adoece é o espírito. Ou quem tem saúde é o espírito. Porque se nós pensarmos, na verdade, o nosso corpo, ele é como se fosse uma janela. Ele é uma janela onde a gente vê através dentro, como está o nosso espírito. Então, se o nosso espírito estiver muito doente, o nosso corpo
vai manifestar as doenças, vai expurgar as doenças de acordo com como está o nosso espírito. E ao contrário, se nós estivermos com o espírito bom, com o espírito sadio, o nosso corpo também vai ser visto através dessa janela como um corpo sadio. Então aqui, especificamente neste tópico, nós estamos tratando das doenças, estamos tratando de todas as perturbações do espírito. E aqui nós vamos ver o nosso grande médico das almas, o médico dos espíritos, que é Jesus. Então, Jesus ele veio nos trazer o remédio para as nossas dores, para as nossas dificuldades. E esse remédio, a tônica desse remédio é o amor. E isso é importante porque às vezes a gente pensa assim, mas como que nós vamos então lidar com todas as dificuldades, as dores, em que vai entrar, como que esse remédio vai ser dosado, vai ser tomado? Então nós podemos dizer que, como que vai se dar essa cura? Vamos começar então, diante do egoísmo, que é uma doença, que é um problema, né? Vamos dizer assim, uma dificuldade que nós enfrentamos. Que seria então o remédio? É fazer ao outro, é se colocar no lugar do outro e fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Diante da cólera, nós deveríamos então fazer o exercício da mansuetude, da paciência, né? Quando a gente fica encolerizado ou revoltado, nós deveríamos pensar então como que nós vamos ser mais mansos, como que nós vamos não nos encolerizar, isso tudo através do amor. Isso tudo nós vamos desenvolver, como que nós vamos nos melhorar. Diante da vaidade, que também é uma questão delicada, nós temos que lembrar que ninguém vai entrar no reino dos céus se não tiver a simplicidade de uma criança. Então, nós não precisamos ficar, às vezes, muito preocupados só com questões materiais, porque efetivamente nós temos que cuidar das questões que nós não vamos levar dessa vida, que é cuidar do espírito. Então, diante da ignorância, o que nós temos que fazer? É nos instruir, né? Conhecer a verdade, porque a verdade ela ajuda, tanto quando nós estudamos, nós então vamos ficar libertos. Essa é uma grande verdade. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Porque o conhecimento, ele liberta. Diante das ofensas, às vezes a gente fica tão sentido, né? Mas, nossa, aquilo nos magoa. Mas a gente tem então que exercer o perdão. Perdoar até 70 vezes, 7 vezes. Esses seriam os exercícios que a gente poderia fazer diante de todas as dificuldades que a gente for enfrentar e que vamos enfrentar naturalmente, vivendo neste mundo, né, de provas e expiações. Muito bem. Então, se nós já sabemos que o remédio para as nossas aflições está ao nosso alcance, agora cabe a nós querer usar esse remédio. E aí, então, nós vamos ter que usar do nosso livre-arbítrio. Nós vamos usar esse remédio e vamos entender que todas as religiões cristãs, elas trazem esse convite para o amor. Porém, o Espiritismo, ele vai além. Ele fala, então, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo mandamento. Então, aqui, ele tem, além de amar, ele pede essa instrução. Por quê? Porque é através dessa instrução que nós vamos propagar essa doutrina maravilhosa que segue as leis divinas. Então é importante também nós lembrarmos de nos evangelizarmos. E esse tópico é um convite do Espírito da Verdade, né? Nós já tivemos um passado encarnados, então nós temos débitos, nós temos desequilíbrios que vão precisar ser ajustados. E para que isso aconteça, nós precisamos de nos conhecermos, porque às vezes eu acho que eu estou até muito bem,
Porém, eu devo ter vários problemas a ser ajustados e que eu não sei. Então, o que me incomoda? Talvez exatamente o que me incomoda é um orgulho, é uma vaidade, é uma mágoa, é um ressentimento, e é exatamente o que eu vou precisar trabalhar em mim. Então, isso nós já aprendemos agora, que são com essas dificuldades, com essas dores, e que nós vamos nos melhorar. Agora, nós poderíamos pensar, mas então eu tenho que me autoconhecer e as minhas atitudes, será que eu já aprendi a amar? Ou será que eu amo somente a minha família? Será que eu tenho compaixão com os outros ou só com os meus familiares mais próximos? Porque se todo mundo não tiver ainda estes conceitos muito claros de amar ao próximo como a si mesmo, nós não vamos sair ainda deste planeta de provas e expiações. Nós vamos ficar ainda no mundo de transição, porque nós vamos ter que melhorar, que burilar todas essas nossas dificuldades. Então Jesus veio, nos deu o exemplo e disse: vinde a mim todos vós. Mas como que nós vamos a Jesus? Porque às vezes também a gente fica pensando, é só através da oração que eu vou a Jesus? Não, porque tem já várias passagens onde Jesus disse: quando destes de comer a quem tinha fome, era a mim que destes. Quando destes um agasalho a quem tinha frio, era a mim que destes. Quando visitaste um enfermo, era a mim que visitastes. Quando destes uma palavra amiga a uma pessoa necessitada, era a mim que destes. Então, na verdade, se nós pensarmos, tem várias formas de nós aproximarmos de Jesus. A partir do momento que nós colocamos amor em todos os nossos atos. Essa é uma forma de nos aproximarmos, de nos ligarmos a Jesus, a Deus. Então, se nós entendermos que é necessário a gente colocar amor em cada ato que nós fizermos, se a gente começar a nos policiar, vigiar e orar as nossas ações, nós vamos perceber que nós vamos estar mais próximos de Jesus, nós vamos estar asserenando o nosso espírito, acalmando o nosso espírito e, por conseguinte, também o nosso corpo, à medida que nós, então, agimos de acordo com as leis divinas. Então, essa questão da conduta, ela é muito importante, porque só é infeliz, verdadeiramente, quem se afasta das leis de Deus. Então, às vezes, a gente também fica buscando tanta coisa, tanta felicidade, às vezes, em locais que a gente não encontra, mas a felicidade, na verdade, ela vai estar muito mais próxima do que a gente pensa à medida que a gente segue as leis divinas. Então, Jesus, nós entendemos que ele é o grande médico das almas enfermas. E quem são essas almas enfermas? Somos todos nós. Na verdade, todos nós que ainda não estamos em total harmonia em tudo, em relação a tudo, à medida que nós temos algum tipo de dor, algum tipo de desequilíbrio, de carência, de conflito em o que pensamos e a forma que agimos, nós ainda somos enfermos. E o remédio que Jesus nos traz é o Evangelho. É como se fosse uma bula do remédio. Se nós seguirmos essa bula e nos evangelizarmos e também aos outros, passarmos essa palavra para os outros, nas nossas relações, com amor, sem arrogância, né, sem prepotência, sem humilhar ninguém, nós estaremos também evangelizando, nós estaremos também passando esse remédio para frente. E esse comportamento nosso é muito importante. Então, quando a gente tem que ter ânimo, tem que ter entusiasmo também. Nós não podemos, eu sofro, nossa, mas como que eu sofro? Eu sofro muito, eu também sou tão injustiçado. E, na verdade, é um movimento, né? Quando Jesus fala, pegue a sua cruz e me siga, Jesus quer de nós
um movimento. Em momento nenhum ele pede que a gente fique parado. E com a questão das dores, dos sofrimentos, também esse grande médico, né, que é Jesus, ele também nos pede isso, que nós tenhamos bom ânimo, que nós devemos pensar que o hoje vai ser melhor do que o ontem, que o amanhã pode ser melhor que o hoje. Nós temos também que ser otimistas. Essa é uma maneira também de encarar, né, a vida. E, na verdade, uma coisa também muito importante com essas vivências nossas é a fé no futuro. Nós precisamos ter fé. Qual é o tamanho da nossa fé? Na justiça também divina, porque senão às vezes a gente fica só pensando, por que isso aconteceu comigo? Por que não aconteceu com o outro? Então, é preciso nós termos compreensão que nós somos doentes, nós somos enfermos, mas e o outro? Ele também é. Talvez ele é até mais doente que nós. Então, nós precisamos sair da posição de vítimas, porque às vezes nós nos vitimizamos e ficamos naquela posição, mas e o outro será que não está até pior do que nós? Essa é uma colocação importante e que a gente deveria então começar a olhar com mais compaixão, com mais ternura, com mais cuidado, um olhar menos crítico diante do outro, porque talvez o outro também esteja sofrendo, tanto ou mais que nós. Então, nessas aflições, nós precisamos entender exatamente o que eu estou sentindo. Eu ainda tenho inveja dentro de mim, mágoa, rancor. Isso vai ser importante para a gente poder trabalhar, para que eu possa entender. E aí uma coisa importante é que a gente peça para o Pai, para esse médico maravilhoso que é Jesus, que Ele abra as nossas vistas, que nós possamos enxergar tudo de maravilhoso que existe, tudo que nós precisamos trabalhar, que nós mesmos planejamos na espiritualidade antes de reencarnarmos. Que nós nos esquecemos, mas tudo que nós estamos passando, na verdade, isso já foi planejado, e até com o nosso consentimento, para que a gente possa melhorar e trabalhar as dificuldades que nós tivemos nas outras vidas, nas outras reencarnações, porque não é só reencarnar. Eu vou só reencarnar e pronto, agora eu já ajustei as minhas dívidas, os meus débitos. Não é só isso. Nós temos que reencarnar e aí sim, nós temos que agora ajustar tudo que ficou para trás, de uma forma ou de outra, querer progredir através destes ensinamentos. E chegando às nossas conclusões, nós vamos perceber que toda a infelicidade humana, ela está diretamente ligada com a inferioridade moral. Então, à medida que nós amarmos, nós nos instruirmos, nós vamos então melhorando a nossa capacidade, aumentando as nossas virtudes, por conseguinte, diminuindo as nossas imperfeições e diminuindo as nossas dores. Então, percebem que o remédio está ao nosso alcance, que às vezes a gente está tão próximo e não está sabendo utilizar, sabendo como nos curar das nossas dores, das nossas aflições. Então, nós precisamos sair da ilusão que a felicidade nossa está só nos prazeres da terra e entender que o espírito, ele tem necessidades diferentes do corpo físico. Isso é importante, porque às vezes a gente se esquece disso. Nem sempre o que é bom para o corpo físico vai ser bom para o espírito, na maioria das vezes não. Então, que nós possamos adquirir virtudes essenciais para poder desenvolver a caridade, a humildade. Isso, através deste sentimento de amor a nós e ao próximo, nós teremos uma calma, um repouso desse espírito e desse corpo.
à medida que nós seguirmos com essa bula desse remédio, que é o Evangelho, que é o amor, porém, nós precisamos entender que, mesmo que o nosso médico seja o maior de todos, que seja Jesus, o doente, ele só vai se salvar se ele usar o remédio. Porque se nós, apesar de tudo que foi dito, não usarmos o remédio, por melhor que seja o médico, não vai ter como nós nos curarmos. Então, para concluir, é preciso que nós nos perguntemos como está a nossa fé. Como está a nossa fé? Ela está robusta? Nós temos que ouvir o apelo de Jesus, o chamamento de Jesus em nosso coração, que a gente possa abrir a nossa vista e o nosso coração para ouvir esse chamamento de Jesus. Que nós possamos ser intuídos, que nós possamos ser menos críticos, que nós possamos ter menos mágoa no coração e nos reinventarmos, e fazermos em nós um renascimento íntimo. Porque aí sim nós vamos ter a cura do espírito e nós vamos então direcionarmos rumo à felicidade à medida que nós de fato nos reinventarmos, nos tornarmos pessoas melhores de coração e de alma. Aí nós vamos atingir a cura do nosso espírito e a felicidade tão almejada da nossa alma e do nosso corpo. Que Jesus nos abençoe.